Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo diário da lição, livro de João, capítulo 11. Estamos estudando sobre a decisão dos líderes judeus em matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na pergunta de ontem, a última pergunta, a pergunta 8, nós estudamos que os líderes religiosos, que estavam naquelas festas preparatórias de purificação para receber a Páscoa, eles estavam ansiosos, perguntando se Jesus realmente viria, se perguntando, se Jesus realmente estaria ali, demonstrando claramente que o espírito deles estava muito ansiosos para colocar as mãos em Cristo e lhe fazer o mal, eles já tinham, como diz o próprio texto bíblico, já haviam decidido em seus corações e em assembleia que Jesus deveria ser morto, Então hoje na pergunta 9 nós temos aqui a seguinte pergunta: que ordem deram os líderes judeus contra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? João capítulo 11, versículo 57 diz assim: mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que eles o pudessem prender. Então veja aqui, meus amados, que está muito claro aqui que o texto começa dizendo que os chefes, como eu já falei aqui, quem eram os chefes dos sacerdotes? O chefe maior de todos era Caifás. Abaixo dele existia um grupo de sacerdotes muito grande, que eram os sacerdotes que operavam no santuário, realizando todos os sacrifícios, manutenção, era muita coisa para administrar o santuário. Como eu já falei, nos dias de Davi ele dividiu esses sacerdotes em turmas, criando 24 turmas, 2 turmas por mês, 1 turma por quinzena. Cada turma operava durante 15 dias e folgava o resto do ano. Então, cada turma dessa tinha um chefe. Então, no mínimo, estamos falando de 24 grandes chefes que estavam abaixo do sumo sacerdote e que esses 24 grandes chefes, obviamente, eram candidatos a assumir o sumo sacerdócio. Olha só. Pois bem, então ele diz aqui o texto que o chefe dos sacerdotes poderia ser tanto juntamente Caifás, juntamente com os 24 chefes de turma que deram essas ordens. E além deles ainda tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? Por exemplo, Anás. Anás, que era genro de Caifás, Caifás era casado com a filha, Caifás, o sumo sacerdote, era casado com a filha de Anás, que, segundo a história, era fariseu. Poderia ser, inclusive, o chefe dessa seita dos fariseus. Então, dentro da religião judaica, havia grupos, como uma espécie de casta, chamado a seita dos fariseus. Eram todos judeus. Eram judeus mais radicais em relação à Bíblia, como os saduceus também. Existiam casta, Judeus, fariseus, saduceus, Pois bem. Então, os fariseus, eles, como eram mais eruditos, eram mais ricos, mais polidos, tinham influência, então essas pessoas, veja que eles também davam ordem. Um fariseu religioso, provavelmente homens ricos, mercadores, que tinham muito dinheiro, muita influência, eles
estavam envolvidos aí e davam ordens, homens que tinham dinheiro para estudar, para pagar um mestre, né, para ensinar os seus filhos e aí daí por diante. Então eram os nobres, né, como eles chamavam os nobres. E então essas pessoas aí, tanto a liderança dos sacerdotes quanto os fariseus, orientaram o povo, aqueles que tinham certa ligação com ele, aquele que nós chamamos de os bajuladores religiosos. Não tem hoje os bajuladores religiosos, né? Aquele coitado que faz de tudo para o pastor da igreja dele ungir ele como diácono, para ele ser bajulador do pastor, não ganha um centavo, não ganha um dom de Deus, porque está ali não para servir a Deus, mas para servir a igreja, cobiçando alguma coisa, algum interesse de homem, algum reconhecimento, algum louvor da parte da igreja, de tudo, né? Porque isso vai lhe contentar, viver para agradar os homens, né? Não existe isso, muita gente assim que se realiza nisso. Pois bem, então, essas pessoas trabalhariam de graça de graça no sentido, não estou falando aqui exaltando a questão do dinheiro, né? Mas trabalharia de graça entre aspas, né? Porque eles queriam reconhecimento do Sinédrio, queriam os favores do Sinédrio, né? Queria demonstrar que eram influentes diante desses homens poderosos, e para isso eles faziam esse tipo de trabalho, como é hoje, do mesmo jeito que é hoje. Os bajuladores de pastores, os bajuladores do sistema, né? Que vivem como beatos, cegamente, vive para servir o sistema, quer ele esteja certo, quer ele esteja errado. Então essas pessoas se propuseram, obviamente, a avisar a essa liderança, a pedido deles, porque eles estão pedindo aqui, o texto diz que eles estão pedindo a essas pessoas, ou ordenando a essas pessoas, que aonde encontrasse Jesus, viesse avisá-los imediatamente, porque eles queriam prender a Cristo, né? Quem soubesse, viesse avisar imediatamente. E o termo bíblico aqui, o termo aqui em português, está dizendo que o denunciasse, como se Jesus Cristo fosse um marginal que oferecesse um risco, um perigo a Jerusalém, à sociedade, às pessoas, como um bandido de alta periculosidade, alguém que pudesse fazer algum mal à sociedade. Já imaginou? Jesus seria, e eles sabiam, toda Jerusalém sabia, Jesus era incapaz de fazer qualquer mal à sociedade, né? Porque várias vezes tentaram fazer de Jesus Cristo um rei, colocando ele nos ombros. Ora, qualquer homem ganancioso não teria essa oportunidade. Teria se jogado nos ombros do povo e mandado o povo gritar mais alto. Diga que eu sou rei, diga. Mas Jesus escondeu, se recusou isso. Jesus, o tempo todo, o que ele fazia pela sociedade era minorar o sofrimento das pessoas, curando as pessoas de suas doenças, daquelas mazelas sociais que governo nenhum ajudava ninguém, que governo nenhum... Ora, se um governador sábio encontrasse alguém como Jesus que curasse o cego, o leproso, ora, você tinha que apoiar uma pessoa dessa e não perseguir para matar. Já imaginou? Então, como é que você vai denunciar alguém que só faz o bem? Alguém que não era ameaça. Quando perguntaram se ele queria o trono de Herodes, se ele veio para ser rei, ele falou assim, não, o meu reino não é desse mundo, não estou interessado no trono de César, no trono de Herodes, eu não ofereço perigo aos reinos desse mundo, eu ofereço perigo ao reino de Satanás, ao rei Satanás, o Deus desse mundo, eu sou uma ameaça para ele, ao reino dele, um reino que vocês não veem. Olha que coisa, né? Mas eles não entendiam essa questão, porque era uma questão espiritual, e o religioso nunca enxerga coisa espiritual. O religioso sempre está preso ali às coisas materiais, né? Muito preocupado com o seu próprio estômago, com a sua própria casa, com o seu próprio bem-estar, com a sua própria família, e nunca se interessa pelo todo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta dessa lição aqui, em que os sacerdotes, a liderança dos religiosos, estavam tentando matar Jesus Cristo. Aí na pergunta 10 nós temos aqui o seguinte questionamento. Ao retornar Jesus Cristo, né? Ao Jesus retornar para a região da Judéia, ele estava no deserto lá de Efraim com seus discípulos, né? Mais distante. Ao retornar para a Judéia, como Jesus foi recebido na casa de Lázaro?
Olha que coisa linda, capítulo 12, né? Início do capítulo 12 diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, desamarrou, em outras versões fala quebrou, né? Sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume, né? Do perfume que Maria derramou nos pés de Jesus Cristo. Ora, se lá em Jerusalém, a capital da Judéia, a maior cidade da região, a cidade que era a joia da coroa de todo o povo de Israel, se lá os homens poderosos, a liderança, os líderes políticos e religiosos, né, principalmente os religiosos, estavam querendo a cabeça de Jesus Cristo, estavam querendo matar Jesus Cristo, quando Jesus sai do deserto, e ele está indo em direção a Jerusalém, porque ele vai para a Páscoa lá em Jerusalém, mas quando ele volta primeiro, entra na região da Judéia, indo em direção a Jerusalém, ele vai para a casa de Lázaro, né? E aí, Lázaro, o que ele ressuscitou, né? E aí, quando chega lá, provavelmente aqui deva ser um jantar, alguma coisa assim, Maria, né? Pega um frasco de nardo puro, e aí derrama aquele perfume, né? Nesse texto diz que é Maria. No outro evangelho vai dizer que é um frasco de alabastro, né? De nardo puro. Alabastro é uma pedra leitosa, né? Que você tem que quebrar a boca dele, a tampa dele, para derramar o óleo, né? Então os textos parecem ser o mesmo, né? E então Maria derrama esse perfume nos pés de Cristo, né? Sobre os pés de Jesus Cristo, e enxuga com seu próprio cabelo. Que coisa linda, olha só. Que cena. Já imaginaram essa cena? Era incomum. As mulheres não faziam isso. Isso não era comum. Era um ato de muita humilhação da parte de Maria, honrando a Jesus Cristo, reconhecendo como o seu Senhor, como o Messias, como o enviado de Deus, né? Era algo muito bonito. Agora, se a gente parar para examinar as tipologias envolvidas aqui, é algo grandioso. É algo feito realmente para engrandecer o nosso espírito, para edificar a nossa vida espiritual. Primeiro que o nardo puro era um óleo perfumado, né? Um óleo tirado de uma árvore que vinha ali da região da África, né? Muito caro, muito precioso e de um cheiro especial. Então, já imaginou um óleo cheiroso? O óleo na Bíblia, o óleo tem uma tipologia do espírito, né? Porque todo óleo geralmente ele gera combustão, gera fogo. Fogo, né? É uma tipologia do espírito. Então o óleo em si, a unção do óleo é uma ação de batizar com o espírito. O fogo, obviamente, né? É aquela unção que vem na cabeça do homem para ele compreender a palavra de Deus. Porque fogo, palavra, luz, né? Fogo, luz, tem a ver com palavra, né? Então, o Espírito Santo, o homem é batizado com o Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo, especificamente, em primeiro lugar, para que ele conheça a vontade de Deus através da palavra de Deus e seja capacitado, tenha fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é como luz para o caminho, né? Tudo isso. Olha que tipologia. Essa mulher usa esse óleo perfumado, né? E o perfume, a fragrância, ela tem uma... Lembra que Paulo diz que em nós deve haver a fragrância, o perfume de Cristo em nós? Sentir, ou seja, é a pessoa olhar para você e sentir que em você tem o Espírito de Cristo. Sentir que você não oferece perigo. Sentir que você vem de Deus. Sentir que você tem algo bom para ela. As pessoas, quando sentem isso da gente, realmente é como se ela tivesse tido a fragrância de Cristo, do caráter de Cristo, da vida de Cristo, né? Olha que coisa linda, né? Essa mulher quebra, aqui o texto diz que ela desamarra, né? Esse frasco e derrama nos pés de Cristo, os pés, que coisa linda. Pés na Bíblia, que está intrinsecamente ligado ao caminho,
significa as ações, as obras realizadas. Ir pelo caminho significa realizar a obra, né? Então, por isso que Cristo lava os pés do discípulo, vai ter uma lição só sobre isso, lavar os pés do discípulo, porque no caminho, você pode andar num caminho de justiça, num caminho reto, né? Andar na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, no caminho reto, mas você pode se desviar e pisar numa lama, cometer um pecado, por isso que tem a cerimônia do lava-pés. Então, quando ela coloca ali nos pés de Cristo, ela está dizendo que aqueles pezinhos ali, olha, estavam limpinhos, né? Você não derrama um óleo nos pés, ele estando sujo, não. Primeiro lava. Ela colocou lá os óleos lá, porque aquele pé ali não tinha sujeira, não. Não tinha sujeira de pecado, não. Ali era recebendo o óleo da unção, aqueles óleos, né? O óleo ali realmente estava chegando o final da sua jornada, e ele ia morrer, e ela estava ungindo aquele pé, né? Até porque o próprio Cristo vai dizer que aquilo é o seu... ali é uma espécie de embalsamamento, né? Já que ninguém poderia fazer isso por ele quando ele morreu, não ia ter tempo para fazer isso com o corpo dele, né? Perfumar o corpo dele. Até porque o corpo dele tinha que ir para o túmulo sem nada, né? Completamente puro, na condição de morto, né? E então ela derrama ali e enxuga com seu próprio cabelo. E quando ela enxuga com seu próprio cabelo, a igreja, mulher, símbolo de igreja, né? Aquela mulher, quando unge enxuga com o próprio cabelo, ela está pegando o perfume dos pés de Cristo, que os seus pés é o testemunho, aquilo que ele testemunhou, aquele que ele viveu, deixou como testemunho, né? As suas ações. Ela pega aquele óleo que está no pé dele e coloca na sua cabeça. Cabelo, cabeça. O que é cabeça? Cabeça é onde o Senhor derrama o Espírito, é onde o homem é ungido. É a habitação do Espírito Santo de Deus, é na cabeça. É aonde está o coração, aonde Deus pede, filho meu, me dá o teu coração, porque é ali onde Deus trabalha. É ali onde o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. É ali que o homem conhece Deus, a maior doutrina, né, o conhecimento de Deus. Então, é como se naquela cerimônia ela dissesse assim, não, o Espírito por onde tu andasse, o testemunho que tu desse, eu quero para mim, na minha mente. Por isso que os santos dos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas duas coisas maravilhosas. Olha, que coisa linda, né? E muita gente olha para essa cena achando que isso aqui é só mais uns elementos, assim, foi coincidência esses elementos ali, a forma como foi feita, né? Essa mulher poderia ter ungido a cabeça de Cristo, o joelho, as pernas, né? Os braços, as mãos e tal. Essa mulher poderia ter secado com uma toalha, mas secou com a cabeça, com os cabelos da cabeça, né? Olha, meus amados, quanta informação, quanta coisa linda. Nós precisamos fazer o mesmo para aprendermos de Cristo.